Olá, amados, amadas do Senhor. Vamos para o nosso quarto estudo de hoje, onde já vimos o primeiro, evidências da existência de Deus, o segundo, as boas novas, o terceiro, nações na profecia, e agora o quarto vem falando sobre a segunda vinda de Cristo. Amados, este estudo, os outros são importantes, mas esse é especial de todos, Porque é a vinda do nosso Senhor. E lembra o final deste último que a gente teve, nação na profecia, que vem falando que reinos são representados pela cabeça de ouro, da estátua lá, peito de braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro, e que no final viria uma pedra cortada sem auxílio de mão. Você deseja de todo o coração fazer parte do reino de Deus? Eu quero sempre, em nome de Jesus. Então, para nós começarmos sobre o estudo da segunda vinda de Cristo, vamos orar? Pedir a quem? Ao nosso maior e melhor professor, o Espírito Santo, que nos dê entendimento da palavra do Senhor, nos dê clareza, porque a palavra do Senhor, ela nos explica por ela mesma, não é? É importante e maravilhoso isso. Oremos. Santo eterno Deus e Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Neste momento, ao estudarmos a Tua palavra, Senhor, e todos que aqui estão sejam abençoados por Ti ao buscar todos os dias estudar a Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso guia, seja o nosso auxílio poderoso na compreensão e entendimento da mesma, Senhor, e principalmente, Pai, que ela fique guardada na nossa mente, no nosso coração, para obedecermos ao Senhor de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, transforme, mude o que estiver errado na nossa vida, e que ao estudarmos sobre a maior e melhor esperança que temos, que é a vinda de nosso Senhor, que isso fique gravado na nossa mente, esta verdade, para nunca mais nenhuma mentira de Satanás nos tirar a esperança e a fé e a certeza de que o Senhor, muito breve, antes mesmo do que imaginamos, o Senhor virá nos buscar. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados, desde a ascensão de Cristo ao céu, após a sua ressurreição, seus seguidores aguardam ansiosamente pelo cumprimento da promessa da sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. E isso indica, sabe o quê? Um profundo desejo de que esse evento ocorrerá. E este evento vai ocorrer. Ao esse tema ser estudado por mim e por você, sem dúvida, amados, pode ser que é a bendita esperança de todo cristão. Sem isso, não tem como você e eu termos esperança. A nossa esperança é vã. Então, sabe o que pôs a marca, o início de uma nova forma de vida? É um dia de vitória absoluta para mim, para você, e principalmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde todos verão quem realmente Ele era, Ele é e será eternamente. Significa o fim deste mundo que eu e você conhecemos, de todas as misérias que existem, e o seu presente estado e o início de uma nova vida que nunca terá fim. Aleluia! Louvado seja Deus, não é?
E o nosso primeiro verso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para viver, aliás, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olha que maravilhoso. Que maravilhoso. O Senhor, então, aqui está dizendo que Cristo, ele havia se oferecido para tirar de uma vez por todas, né, os pecados de muito, ou seja, de todo mundo. Mas, infelizmente, nem todos vão querer. Ou seja, e ele aparecerá segunda vez, e dessa vez sem pecado, para todos aqueles que o aguardam. Então, amado, eis aqui uma promessa de sua segunda vinda, o fim do poder do pecado e o tão ansiado dia da salvação. É maravilhoso, não é? Vale a pena estudarmos a palavra do Senhor para sabermos como isso vai suceder. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer que eu e você estejamos onde Ele está. E assim será muito breve, com a graça e o poder de Deus. Então, meus amados, Cristo disse, voltarei. Muitas vezes o homem faz uma promessa com o propósito real de cumpri-lo. Ou de cumpri-la, mas algumas vezes as circunstâncias não lhe permitem isso, não é? Então, com Deus não funciona assim. Porque as promessas de Deus, as promessas de Jesus Cristo são certas. Elas irão se cumprir, e se há algo absolutamente certo, é o fato de que Cristo um dia voltará a esta terra para nos buscar. E este dia vai chegar, estejamos vivos ou não. Estejamos esperando ele vivo ou esperando ele dormindo no pó da terra. Certo? Judas, capítulo 14, versículo 15 diz... Aliás, Judas 14, versículo 14 e versículo 15 diz o seguinte: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos os que fazem para todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes, olha só, que ímpios pecadores proferiram contra ele. O Senhor virá, amados, para o acerto de conta com todos, sem exceção, com tudo o que fizemos e falamos. O Senhor virá para o acerto de conta, principalmente com os insolentes que têm falado contra ele. Mesmo Enoque, o sétimo de Adão, falou a respeito desse evento. Lucas, capítulo 24, versículo 39, diz, vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Olha só, o Senhor mostrando para ele, apalpa-me e verificai, porque um espírito não tem carne,
nem ossos como vedes que eu tenho. Ou seja, quando o Senhor ressuscitou, ele não era um espírito, ele era um ser humano. Um ser de carne e osso. Então aqui Jesus ele aparece para os discípulos após a ressurreição, não na forma de um espírito, mas em carne e osso. Jesus voltará como espírito ou como como ele esteve aqui na terra, ou seja, em carne e osso. Ele virá em carne e osso, como todos verão, né? Como a sua própria palavra diz, todo olho verá. Veja que em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, dizendo: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, oh glória, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu, para as alturas? Este mesmo Jesus que foi assunto no céu virá do mesmo modo como viste subir. Oh, glória! É isso aí, amados. Todos nós veremos Jesus vir nas nuvens do céu, do mesmo modo que os discípulos o viram subir. Esse é um registro da ascensão de Cristo. Os discípulos o viram ascender e 2 homens, né, com vestes brancas, provavelmente anjos, com certeza, disseram: este Jesus voltará da mesma forma. Sua ascensão foi visível, seu retorno também. Não será oculto, secreto, será visível também, que todo ser humano verá, de um lado a outro. Olha que bênção. Mateus capítulo 24, versículo 30 diz: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Como assim? Por que todos se lamentarão? Porque todos esses que não aceitaram o Senhor, infelizmente, vai se lamentar, porque não tem mais jeito. Não tem segunda chance. A nossa chance é agora, é hoje. Então, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia! Louvado seja Deus. E assim será, amados. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Podermos olhar para o céu e ver o nosso Salvador vindo nos buscar. É maravilhoso, não é? E nada neste mundo, por melhor que seja, pode substituir este dia, esse momento. Então, Jesus mesmo, ele disse que sua vinda seria visível, não apenas aos justos, mas também aos ímpios, a todo mundo, aos salvos e aos perdidos também. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. É só 1, 2? Não, todo olho verá. Até quantos o traspassaram. Aqueles que mataram Jesus, eles terão uma ressurreição especial, que a palavra de Deus diz, para ver Jesus vindo em grande poder e glória. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor por sua palavra clara e principalmente assim extraordinária, porque assim como ela diz, assim se cumprirá. Ninguém, amado, será isento de testemunhar esse evento glorioso. Não vai essa conversa, essa mentira de Satanás de que você vai subir. Ah, não, nós vamos subir, vamos ser arrebatados para o céu
você está dirigindo, desaparece, o carro fica desgovernado. Olha como é triste essa conversa do maligno, que infelizmente as pessoas acreditam. Não tem a Bíblia na mão, mas não lê e acredita nessas mentiras, sem fundamento, sem nexo, né? Sem lógica, né? Como que Jesus vai vir se todo mundo já foi para lá? Até mesmo os perdidos, né? Qualquer pessoa que morre, tá no céu. O céu não é o lixão para tudo enquanto for ir para lá. Todos, seja rico, pobre, seja os que servem a Deus e os que não servem, vão estar todos no pó da terra. Ninguém vai estar no céu. E quando o Senhor virá, só ouvirá a voz dele aqueles que dormiram na fé e na esperança do Senhor. Os outros que não aceitaram, que foram rebeldes e desobedientes, ficarão mortos no pó da terra, não se levantarão. Somente na terceira ressurreição. Entende? Olha só. E vamos ver isso no decorrer dos estudos, certo? E mais, aqui nos diz Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia, louvado seja Deus. Sem dúvida, amado, será uma das visões mais gloriosas. O que você já viu de deslumbrante, extraordinário que a Hollywood fez, não chega nem aos pés. Não chega nem a um terço do que vai ser tão glorioso este dia, que eu e você veremos, pela graça e poder de Deus. E se não vermos, Deus é justo, porque estaremos no pó da terra. E se estivermos vivos, vai ser terrível, porque não suportaremos a face do Senhor, a sua glória. E Jesus, em toda a sua glória, cercado de todos os seus santos anjos, ele vem como rei, tendo o direito de assentar em seu trono. Louvado, bendito seja o Senhor, não é? Mateus capítulo 16, versículo 27. Capítulo 16, versículo 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuir. Olha só. E está até em caixa alta. Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Receberemos aquilo que eu e você temos feito. Um dos motivos para a vida de Jesus, amados, é dar a cada um a sua recompensa. Certo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 nos diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Ou seja, Jesus não vai pisar nessa terra. A palavra de Deus está dizendo. Ele vai estar nas nuvens e os anjos nos levarão até Jesus. Por quê? Porque ouviremos a sua voz e sairemos dos túmulos se estivermos mortos. Sairemos de lá no corpo que nós descemos para lá? Não, num corpo glorioso. E se nós não estivermos mortos, estivermos vivos, que eu oro e peço a Deus, se for da vontade dele, que assim seja, eu quero estar para testemunhar ao mundo e ver o meu Salvador vindo. Se estivermos vivos, seremos transformados e seremos também juntos, né? Juntamente com os salvos que se ressuscitaram,
para o encontro do Senhor nas nuvens do céu. E assim estaremos para sempre para o encontro, aqui diz, né? Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, amados, como eu quero que isso seja para ontem, para hoje. Não há nada neste mundo mais importante do que a vinda do meu Senhor. Não há nada. Olha só, eis aqui, amados, a recompensa dos fiéis, a vida eterna. Se obedecemos ao Senhor, a recompensa é a vida eterna. Para sempre com o Senhor. Assim vamos viver. Note que o evento aqui é acompanhado de muito barulho. Gritos, voz do arcanjo, trombetas de Deus. Não há nada de secreto na segunda vinda de Jesus. Não há. Esse negócio de arrebatamento secreto não existe. Isso é conversa do maligno, do inimigo que não tem o que fazer. O que ele só tem a fazer é mentir para nos enganar. E então não haverá nada de secreto na vinda do nosso Senhor. Não apenas todo olho verá, mas todo ouvido irá ouvir também ele vindo. Não é glorioso? Ocorre um evento miraculoso quando da volta de Jesus, a ressurreição dos mortos em Cristo. Muitos justos que estiverem em sua sepultura por centenas de anos, não importa. É como se fosse naquele dia que ele dormiu. Eles ouvirão a voz do Senhor. Não importa, as centenas de anos que estejam ali são agora ressuscitados para a vida eterna. Os anjos, aliás, os justos vivos por ocasião da vinda de Cristo, ou seja, aqueles que não experimentaram a morte, que não morreram, são arrebatados com o Senhor nos ares. Eles recebem agora a vida eterna e nunca passarão pela morte. Olha que maravilha. Que privilégio você e eu temos de não passarmos pela morte, não é? É bom demais. Há presente melhor do que isso? Não existe. É interessante notar, amados, que ao retornar, Cristo não toca aqui no solo, nessa terra. Ele não pisará aqui na terra. No texto abaixo aqui, nós veremos como os justos vivos serão ressuscitados e se encontrarão com ele nos ares. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 54 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, é rápido. Com Deus é especial e maravilhoso. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, ou seja, um corpo glorioso, sem doença, sem nada. Se foi morto por naufrágio, se foi morto por acidente, não importa como tenha sido, se foi morto queimado, serão levantados num corpo glorioso, transformado. E porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Certo? Aí sim seremos imortais. Do contrário, nós somos mortais. E aí nós seremos revestidos da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Dá vontade de gritar, não é? Sair gritando como um louco.
Como é maravilhoso e especial a palavra do Senhor. Assim como ele nos diz, assim sucederá. E mais, amados, o corpo dos justos já não será composto pela a mesma carne que eu e você possuímos agora. Será diferente. Quando baixaram a sepultura, o corpo dos justos já não será composto pela mesma carne que baixaram a sepultura. Antes serão transformados em um instante. Seu corpo será incorruptível. Deus lhes concede o dom da imortalidade nesse exato momento. Olha que maravilha. Vale a pena, não vale? Você renunciar, deixar tudo por amor do Senhor e receber essa recompensa que não tem preço. A morte, amados, para sempre será banida, graças a Deus. Nunca mais haverá perda, nunca mais haverá choro, nem pranto, nem dor. É grandioso e maravilhoso, vale a pena, novamente falando. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 17 diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam. Oh, tristeza! Por que se esconderam? Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes: caiam sobre nós e nos esconda da face do Cordeiro. E nos escondeis da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ah, amados, para muitos haverá alegria, regozijo de ver a face do Salvador, mas para a maioria, infelizmente, não será assim. A palavra do Senhor nos diz que os grandes, os reis, os comandantes, os ricos, os poderosos, escravos livres, infelizmente, que não foram obstinados no seu erro, na sua desobediência, infelizmente vão pedir para as rochas, para as cavernas, cair sobre ele para se esconderem, vão correr, não aguentarão a glória de Deus e vão se esconder para que não possam ver a face do Senhor, porque o pecado, ele não pode estar junto de um Deus santo. Mas a pessoa não deixou o pecado. O Senhor morreu para que eu e você, todos nós, sejamos salvos. Mas infelizmente, se você não quer, o Senhor não pode fazer nada, Ele não vai te obrigar. Mas só que no final terá essa diferença. No final, que você descobrir que a sua decisão foi errada, não terá mais volta. A nossa chance, a hora é agora de arrependermos e buscarmos servir unicamente o nosso Senhor. E que Ele transforme a nossa vida. Que a nossa vida seja um exemplo para a honra e glória do Senhor. Aqueles, amados, que estão hoje, que não estão hoje se preparando para esse clímax, para esse dia, estarão temerosos, não se alegrarão com a vinda do Senhor, com a presença do Senhor. Não tem como. Buscaram sua própria destruição a fim de se esconderem dele, a fim de se esconderem da face do Senhor. Que coisa triste, não é? Um dia que era para ser somente de alegria, de regozijo, infelizmente vai ter esse lado horrível, mas justo, porque Deus é justo. Ninguém aqui dos que se perderem vai ter desculpa de dizer que não sabia. Sabia, mas não fizeram nada. Esse é o problema. Isaías, capítulo 26, versículo 19 diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó,
porque o seu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Oh, glória! Se estiver morto, onde quer que esteja, não importa como foi, se eu e você formos fiéis, o Senhor receberá de volta todos aqueles que serviram ao Senhor com temor e temor, com temor e alegria. Que maravilha, não é? Isaías 25, 9 diz: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. É isso que eu e você, amados, iremos dizer em nome de Jesus, não é? Eis o nosso Deus a quem esperávamos. E ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aleluia. Louvado seja Deus. Em contraste com os ímpios, os justos se deleitam no aparecimento, né, de Jesus. Mas ansiaram por sua vinda, agora vem realmente as suas esperanças. Nós veremos com nossos olhos a nossa esperança, porque valeu a pena todo o sofrimento, toda a dificuldade, tudo aquilo que você, toda a prova vencida por amor do Senhor. Vale a pena, em nome de Jesus, creia nisso. E mais, Tito, capítulo 2, versículo 13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Amado, sem a segunda vinda de Jesus não haveria esperança, pois esse evento é um clímax de todas as eras. É o mundo de mudança, marca o fim da morte e dos problemas desta vida. E marca o fim de toda rebelião, de todo engano e mentira de Satanás. Marca um novo início e a concretização de nossas esperanças e orações, certo? É o início de tudo pelo que eu e você temos empenhado. Não surpreende que João, no Apocalipse, diga, Apocalipse 22, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vale a pena, amados. Novamente, meus amados, haverá apenas 2 grupos no final. 2 grupos nesse grande dia. Os justos e os ímpios. Os salvos e os que se perderam, né? Os salvos e os perdidos. Em qual grupo você quer estar? Em qual grupo você estará? Depende de você, depende da sua escolha, porque Jesus já fez tudo. Depende de mim, depende de você, do que eu e você queremos. Escolha Jesus como seu Salvador e seu guia hoje. Não deixe para amanhã. Escolha hoje. E você e todos aqueles junto com você que aceitarem este convite estarão prontos para a sua vinda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você deseja estar pronto? Está pronto quando Jesus vier? Então se prepare, amados, porque assim como ele diz em sua palavra, assim ele virá para nos buscar em nome de Jesus e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Como é grandioso e precioso estudarmos a Tua palavra e sabermos, Senhor, que vale a pena
Vale a pena entregarmos a nossa vida em tuas mãos e recebermos das tuas mãos, Senhor, a salvação, a vida eterna. Toma cada um dos teus filhos que tomaram a decisão de te servir hoje, agora, e os guarde, os proteja e livre-os de todo mal. E o Senhor nos ajude, nos sustente, Pai, todos os dias em comunhão e a busca de estarmos continuamente na tua presença, a busca de servirmos a ti de todo o nosso coração. Abençoe a cada um individualmente, abençoe o seu lar, a sua família e a sua decisão de servir unicamente a ti como Senhor e Salvador de suas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais.